Então vamos começar, espero que vocês gostem, a nossa última palestra de hoje, do último dia. Então, me apresentando rapidamente, eu sou, então, analista de recrutamento e seleção na King, já estou há quase 6 anos aí na empresa. Hoje já tenho outros projetos em andamento também de desenvolvimento, mas meu foco mesmo, minha especialidade é recrutamento e seleção. Sou formada em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já tenho vários cursos aí na área, tanto de recrutamento e seleção, também de tecnologia e RH. E aí, antes de começar a dar as minhas dicas, né, eu queria comentar um pouquinho sobre o mercado e também sobre o contexto que a gente está hoje, né, de pandemia de Covid. Então, o mercado de TI, ele é um mercado mesmo diferenciado, ele tem um crescimento aí de 5% a 10% ao ano. E aí, isso dá para ver tanto nessas informações aí, o Baguete trazendo o resultado que o mercado de TI brasileiro tem alta de 9,8%, isso em 2019, sendo que a previsão para o ano de 2019 era 4,1%, né? A expectativa, né, conforme dados do Baguete, era que a TI deveria crescer 20% em 2020, já conforme o IDC, que é o Instituto de Desenvolvimento de Consumidores, já teve uma previsão um pouco mais pessimista aí de 4,9% de crescimento. Claro que isso pode ter mudado, né, conforme os acontecimentos do ano, mas também é uma previsão já bem significativa para a área. E aí a Kenobi, que é uma empresa de recrutamento e seleção, né, de RH também, fez uma pesquisa logo no início da quarentena, que a gente começou, né, a ter essa movimentação sobre como é que as empresas estavam lidando com essa situação. E aí foi uma pesquisa com várias empresas, então de vários ramos, não só de tecnologia, né. E aí traz, né, que 93,7% das empresas pesquisadas foram afetadas pela crise e 64,3% já estavam executando algum plano de ação devido ao coronavírus. Então, é um momento de adaptação também nesse contexto atual. E aí, G1 traz, né, que a pandemia adiantou várias mudanças no mundo do trabalho, e aí uma que eu ressalto é o formato home office, né, o trabalho remoto. E aí, complementando, a mesma pesquisa da Kenobi traz que 90,9% das empresas estavam, né, possuem colaboradores em trabalho remoto, sendo que quase 50% parte da equipe está em trabalho remoto, quase 42% está toda a empresa e um pouquinho menos de 10% ainda a equipe está trabalhando normalmente. E aí, um dado bem legal que reforça, né, essa adaptação rápida que o Covid trouxe para a gente, foi que as empresas, quase 60% das empresas pesquisadas não tinham trabalho remoto antes dessa crise vir. Então, e apenas 5% já tinha esse formato de trabalho implementado na empresa, né? E aí, claro que com um mercado, com um contexto atual, o recrutamento e seleção ele também é impactado. Então, normalmente, quando há um crescimento no mercado, há um crescimento também nas oportunidades. E aí a Valor traz, né, que sobram vagas para quem tem habilidades digitais. Um estudo da Brascom mostra que até 2024 a demanda por profissionais de tecnologia será de 70 mil por ano, enquanto o número de formados chegará a 46 mil. Então, muito mais vaga para poucas pessoas, né, qualificadas no mercado de trabalho. Conforme também a pesquisa da Kenobi, daí um pouquinho mais de que cada empresa acabou fazendo com as suas vagas, lembrando que são empresas de todos os setores, não só tecnologia. Então, quase 50% congelaram as vagas mesmo, mas 18% as vagas seguem na mesma volumetria, 18% ainda estão avaliando, 13% apenas bloquearam, mesmo abertura de vagas, e 2% ainda tiveram um aumento da quantidade de vagas. E aí eu achei legal também trazer essa matéria do Baguete, que mostra que há uma procura maior também em relação ao Covid, está gerando vagas na área de TI, e aí principalmente nas áreas de infraestrutura, service desk, nuvem, cibersegurança, então estão bem em alta também nesse momento, né, nesse contexto. E aí também falando de adaptação, o RH também precisou se adaptar, também precisou entender melhor como é que faria agora os seus processos. Então, a gente vê um aumento aí das seleções, dos processos seletivos acontecendo no formato, né, online cada vez mais. E também o coronavírus faz startups
contratar e integrar funcionário à distância. Então, todo o processo também mudou para a gente que é do RH. E aí, dito tudo isso, agora eu vou trazer algumas dicas com alguns insights que vão ajudar vocês a refletir melhor ao fazer uma escolha mais assertiva e se sentir talvez mais confiante no momento de se candidatar a uma vaga. Então, a primeira dica é leia com atenção. Então, leia o que está descrito na divulgação da vaga, as responsabilidades, as principais atividades, as expectativas daquele cargo é bem importante. Trouxe até um dado, né, do trabalho da fonte, né, do trabalhando.com, que 82% dos candidatos enviam currículos impensadamente. Isso quer dizer que um dos maiores motivos dos recrutadores darem negativa para os currículos recebidos é a falta de alinhamento dos candidatos com o perfil que a empresa está procurando. Isso pode acontecer porque os profissionais não atendem mesmo os requisitos do cargo ou por serem de áreas completamente diferentes. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, em que a gente divulgou uma vaga de analista de desenvolvimento, que era de desenvolvimento de software, e algumas pessoas entenderam que era desenvolvimento de RH, treinamento e desenvolvimento. Então dá para ver a discrepância, então ler com atenção é tão importante quanto, né? E aí eu vou trazer um pouquinho, né, li com atenção, mas eu não sei se eu me encaixo no nível júnior, no nível pleno, no nível sênior, né, pensando em senioridades. Eu vou falar muito embasado na experiência que a gente tem aqui na King e também muito embasado no cargo de desenvolvimento, de desenvolvedor mesmo. Então, o nível júnior, as principais atividades e responsabilidades, elas são de menor complexidade e responsabilidades mais brandas. Então, alguns exemplos, né, de atividades. Então, desenvolver ferramentas, realizar testes, configurar ambientes de desenvolvimento, dar suporte a clientes e criar documentação técnicas e sistêmicas. A gente também entende, né, que nesse nível o profissional saiba fazer certas tarefas, mas também esteja em processo de aprendizado. Essenciais, obrigatórios, é um conhecimento básico, né, e um curso técnico e uma graduação é diferencial. Ontem também no painel a gente falou muito sobre isso, né, se a formação tradicional hoje é requisitada, né. Como recrutadora, eu não avalio tanto isso, eu avalio realmente a experiência e caso seja um nível júnior, né, alguns projetos, se a pessoa se envolve, a gente entende, assim, que experiência não é necessariamente aquela experiência de trabalho. Experiência pode se envolver em projetos, tem vários hoje códigos abertos que as pessoas podem colaborar, tem algum, né, um portfólio, seja no GitHub, seja em algum outro lugar, participe de meetup, vá em eventos, né, se desenvolva mesmo. E aí isso pode estar tanto no currículo quanto no LinkedIn. Não necessariamente o currículo ele é uma fonte de informação apenas de experiências formais. Ele pode ser também informações sobre a tua carreira profissional como um todo. Então, normalmente esse nível, né, entende-se que alguém que esteja fazendo curso técnico ou no início da graduação, mas se não tiver também tudo bem. Normalmente durante a seleção a gente avalia esse conhecimento técnico na prática com algum desafio, algum teste técnico mesmo. E aí a experiência, já ter experiência ou realizar as mesmas atividades é um diferencial, mas na maioria das vezes, tendo aquele conhecimento técnico no nível que é esperado para a vaga, já é o suficiente. Já no nível pleno, as responsabilidades, então, aumentam, né, e as competências adquiridas são mais aprofundadas, então, além de fazer muito bem o que o júnior já faz, o pleno tem outras responsabilidades, como fazer análise de arquitetura, de soluções e dar treinamentos para compartilhar conhecimento. Já no quesito conhecimento, eles são um pouco mais avançados e pede também alguns conhecimentos a mais, como saber desenvolver em outra linguagem. E aí, está cursando ou formado em técnico de graduação, lembrando que isso é bem flexível e aqui na King a gente acaba também nem olhando muito isso, porque durante o processo seletivo, como eu disse anteriormente, a gente acaba avaliando na prática mesmo esse conhecimento. E a experiência é ter uma boa vivência fazendo as atividades solicitadas, né, na vaga e em uma empresa do mesmo ramo negócio. Já o nível sênior é aquele profissional que já tem um imenso conhecimento sobre determinados assuntos e tem deveres de maior complexidade. Portanto, tem domínio total das atividades, é referência técnica já, tem alta capacidade de resolução e visão do negócio. Em relação aos conhecimentos, são bem aprofundados e bem variados e normalmente está fazendo uma especialização.
E aí, quando eu falo, né, de conhecimentos variados, não é só em linguagens, né? Pode ser, no caso de desenvolvimento, pode ser também de conhecimento em infraestrutura, tipos de negócio no mercado de TI, métodos ágeis e etc. Na experiência, uma carreira sólida na área é um diferencial e já também ser ativo na comunidade. Então, estar envolvido, né, dar palestras também é um grande, é bem visto pelos recrutadores. E uma dica de como montar o seu currículo, né? Lembrando também que é bem importante que o LinkedIn ele é uma boa fonte para montar o seu currículo, não ter aquele currículo, né, formal, até porque também dá para transformar em PDF e mandar para os recrutadores. É muito importante usar o LinkedIn porque ele é rede social profissional. A gente estava comentando isso no painel de ontem também, que ele é onde normalmente a galera pode estar compartilhando informações sobre as suas carreiras, sobre as suas experiências. Então, normalmente, né, não tenho experiência em determinada área, mas quero entrar naquela área. Né? Nunca desenvolvi nada e quero entrar no desenvolvimento. Quando o recrutador olha a tua rede social, que é o LinkedIn, né, profissional, ele vai olhar não só tuas experiências, né, mas também que linguagens que tu já trabalhou, em que eventos que tu já participou. Então, se tu for em algum evento e aprendeu alguma coisa, faz um post. Então, não necessariamente porque tu não tem experiência efetivamente trabalhando, tu não tem uma experiência para conseguir compartilhar isso com quem está recrutando. Então, legal também ter no currículo um resumo da carreira, com aquelas palavras-chave que remetam à oportunidade ou remetam àquilo que tu está procurando como profissional. Especificar cada experiência, então colocar qual empresa que tu trabalhou, qual era o teu cargo, qual era o período que tu ficou em cada cargo ou naquela empresa, para a gente ter uma noção, né, de quanto tempo tu ficou naquela empresa, e as principais atividades, tecnologias que já tem experiência também, para a gente já entender se tem aqueles requisitos que a gente está procurando. A gente, quando eu falo, são nós recrutadores, tá? E a segunda dica, então, que eu queria compartilhar é saiba mais sobre a empresa. Então, procure informações sobre a organização que para você são importantes. Então, qual é o negócio, quais são os valores, né, falando de cultura, qual é a missão, qual é a visão, as tecnologias usadas, os diferenciais, e aí pode ser de benefícios, ou como ser a melhor empresa para trabalhar e etc. E por aí vai, né? Isso porque entender e se identificar com a organização que vocês estão avaliando é bem importante para esse casamento dê certo. Então, se isso não acontecer, tá tudo bem também. Existem outros lugares que vocês podem analisar e gostar também. Além disso, ter essas informações vai ser muito bem visto pelas pessoas que vão estar avaliando vocês durante a seleção, porque isso acaba demonstrando que vocês realmente estão interessados na empresa e fizeram aquele tema de casa que a gente comenta, né? Então, vocês ganham pontos com essa galera fazendo isso. Então, fica aí uma outra dica. A minha terceira é perguntar e questionar. Então, não hesitem em tirar dúvidas ou perguntar mais detalhes sobre a vaga, sobre a oportunidade, sobre a seleção, sobre a empresa, para a pessoa responsável da vaga. Às vezes, as informações elas podem não estar claras e com uma boa explicação, vocês podem ficar mais seguros quando forem tomar alguma decisão. Então, perguntem mesmo, e também essa atitude de vocês é uma forma de mostrar interesse para quem está recrutando. Então, é mais uma maneira aí de ganhar pontos durante a seleção. Outra coisa também bem importante que a gente comentou também no painel é acionar o network de vocês. 80% dos executivos atuantes em médias e grandes empresas reconhecem o network como estratégico para o mercado de trabalho. Isso é de uma fonte do Instituto de Desenvolvimento de Conteúdo para Executivos. E aí eu trago duas formas que vocês podem acionar a network de vocês. A primeira é procurar tentar conversar com pessoas que já trabalham ou trabalharam em algum momento na empresa que vocês estão querendo entrar, para tocar uma ideia sobre o local de trabalho, sobre o dia a dia do setor, possibilidades de carreiras, aquilo que vocês quiserem saber, para vocês já começarem a ter uma ideia real de como é trabalhar lá. Outra forma também de usar a network é conversar com amigos, colegas da mesma área, professores ou até mesmo os profissionais do mesmo cargo pelo qual vocês se interessam, para ajudar vocês a entender o quanto vocês estão preparados para determinada vaga. Isso porque às vezes a nossa autocrítica é tão alta que a gente entende que, sei lá, nosso conhecimento é básico sobre tal assunto e a outra pessoa vai lá e diz que esse conhecimento é intermediário ou até mesmo avançado. Um exemplo que eu queria trazer de uma vivência minha, que durante uma seleção, um
o gestor da vaga perguntou para o candidato, qual é o teu conhecimento em tal linguagem? Daí o candidato falou, é básico. Continuou a conversa, daqui a pouco o gestor começou a fazer perguntas mais técnicas, né, mais práticas e tudo mais. Chegou no final, ele falou, cara, teu conhecimento ele é intermediário nessa linguagem, ele não é básica. Então, quanto que a gente, né, de vez em quando se coloca para baixo, quando na verdade a gente, né, ouvindo feedbacks de outras pessoas, a gente pode entender que nós talvez esteja além do que a gente está achando. E isso também é uma forma de entender o nível de senioridade de vocês. Então, mas assim então é legal ter essa troca também. Mas eu queria também reforçar para tomar cuidado, para não se queimarem na hora de fazer esses contatos, principalmente com pessoas que vocês não conhecem, né? A ideia é que vocês peçam conselhos e não emprego, tá bem? E aí outra dica também é se testar e se conhecer. E também é uma outra forma de descobrir qual o nível de conhecimento ou até mesmo o nível de senioridade de vocês. Então dá para fazer teste online, participar de hackathons, bootcamps, eventos da área, aquilo que vocês acharem que vão colocar a cachola de vocês para pensar. Isso vai ajudar a entender o que vocês já dominam e o que ainda precisam aprender e desenvolver. E aí, descobrindo esses gaps, vocês vão poder focar em que realmente vocês precisam se aperfeiçoar. Então, descubra no que vocês são bons e também no quais são os gaps de vocês. E aí, outro ponto importante que a gente também comentou ontem, que é investir em autoconhecimento. Isso porque as habilidades comportamentais, que a gente conhece como soft skills, elas são tão importantes quanto os conhecimentos técnicos, que a gente chama de hard skills. Ontem também a gente comentou bastante isso no painel, e eu queria trazer também para vocês. Quando a gente está em início de carreira, os recrutadores e, né, as empresas entendem que a pessoa não tem tanta experiência técnica naquilo. Então, acaba que as habilidades comportamentais, elas ganham mais peso na hora da avaliação. Então, é bom prestar atenção nisso. Agora, claro, quando tu tem mais experiência, quando a senioridade ela é mais alta, né, um pleno, um sênior, e tu já tem mais um conhecimento técnico mais aprofundado, acaba que fica 50% ali a avaliação. Então, hoje, as soft skills, elas são importantes. Isso porque entende-se, né, que quando a gente adquire habilidades comportamentais, a gente não adquire de um mês para outro, de 6 meses. As habilidades comportamentais são os nossos comportamentos, a gente aprende ao longo da nossa vida, com a convivência com a nossa família, com amigos, na própria faculdade também, né, uns lugares que a gente vai frequentando, nas experiências que a gente vai tendo. Já as habilidades técnicas, né, que são as hard skills, a gente entende que, como empresa, né, que a gente pode ensinar, a gente pode ter esse tempo de curva de aprendizagem, em que a pessoa vai entrar, vai ter um momento para aprender, e ela vai sair fazendo, né, entendendo que ela tem aquela habilidade comportamental de super se focar, de querer aprender sempre, de estar em constante evolução. Então, só para também deixar essa dica que hoje o mercado está olhando mais para as soft skills, para as habilidades comportamentais, então isso é importante para os candidatos se atentarem ao se desenvolverem e se tornarem candidatos irresistíveis aí no mercado. E aí uma dica, né, de como se autoconhecer, eu queria deixar 2 livros que eu gosto bastante. Um é do Mário Sérgio Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos. Ele traz vários pensamentos filosóficos, claro, né, sobre carreira, mas também sobre sucesso e realização. E da Susan David, sobre agilidade emocional. Ela traz bastante sobre a técnica, né, que ela fez os estudos e tal, mas tem um capítulo que ela fala sobre como a gente pode usar as nossas emoções ao nosso favor dentro do ambiente de trabalho, que isso também é uma habilidade bem importante. E aí tá, vocês já sabem que a oportunidade, né, tá pedindo, sabem tudo sobre a empresa, tiraram todas as suas dúvidas, acionaram seus contatos, testaram seus conhecimentos e se conheceram. Agora vá para ação. Se candidate, tente, veja como vão ser as etapas, se teste e permita-se aprender. Às vezes, né, um processo seletivo que não foi para frente, ele é bem mais positivo do que aquele que vocês chegaram até o fim. Isso porque ele pode preparar vocês para outras oportunidades que surgirão, ou até mesmo para essa mesma oportunidade que vocês não tiveram sucesso. E vocês vão se sair bem melhor do que antes. A seleção, né, como um todo, ela não é apenas para fechar uma vaga. Ela também é um processo que pode gerar um grande aprendizado e pode fazer com que vocês percebam algo que antes vocês poderiam não estar dando a devida atenção.
E aí, outra dica também é onde procurar nessas oportunidades e vagas. O LinkedIn hoje é onde as empresas estão mais, né? E elas também acabam gerando bastante conteúdo sobre a cultura, então é uma fonte também bem legal de informação sobre as empresas. O InfoJobs também ele é mais tradicional, mas também tem bastante vagas lá. E a Revelo acabou fazendo um marketplace dos candidatos, em que a galera não é que ela se candidata a uma vaga. Ela vai lá, faz o seu perfil, faz alguns testes e acaba criando um currículo com todas as habilidades. E aí traz um pouquinho mais de informação além do currículo, né? Além das experiências formais de empresa. E aí as empresas que gostam daquele perfil vão lá e acabam contatando os candidatos. Então, ao contrário, né? O candidato que se candidata e sim a empresa que procura o candidato. E aí essas outras de profissionais TI, Baguete, a Penf, Geek Hunter, elas são mais voltadas a tecnologias ou até mais voltadas a desenvolvedores, no caso do Geek Hunter. E aí também geram bastante conteúdo de carreira para os profissionais da área. Um pensamento também que eu queria compartilhar com vocês, né? Não é apenas a empresa que deve estar satisfeita com o trabalho de vocês. Vocês também precisam se sentir satisfeitos. Então, quando forem se candidatar a uma vaga, tirem esse momento, esse tempo para refletir e escolher a empresa que permitirá vocês trabalharem com ferramentas que vocês possuem mais afinidade, fazendo aquilo que vocês mais gostam e fazem bem. Isso sim vai gerar uma motivação e mostrar que vocês são profissionais valiosos para a empresa. Outro ponto também relevante e importante de trazer é pensar a longo prazo. Então, procure uma empresa que já está alinhada com os valores e objetivos de carreira de vocês. Encontrar uma empresa que tenha um perfil compatível com o de vocês é a melhor maneira de garantir que vocês terão um bom desempenho e, principalmente, se sentirão felizes no trabalho. E um conceito que eu queria compartilhar com vocês é de empregabilidade. A gente comentou sobre ele ontem também, e já estava na minha apresentação, até foi uma coincidência bem legal. Não sei se vocês todos conhecem, mas ele fala sobre os atributos de uma pessoa que a torna capaz de obter e manter um emprego. Então, é importante que vocês observem o que as vagas e ou o mercado que vocês estão inseridos está solicitando e associem isso aos requisitos com o currículo, competências e habilidades de vocês. E sejam elas técnicas, comportamentais ou emocionais, como eu já comentei. E, de novo, invistam em autoconhecimento e busquem desenvolver os gaps de vocês para se tornarem candidatos competitivos e irresistíveis no mercado. Quanto maior for a capacidade de vocês de corresponderem a essas necessidades no mercado de trabalho e de serem protagonistas das suas carreiras, maior será a empregabilidade de vocês. E lembrando também que a gente comentou isso, né? Não é só atender aos requisitos e atender o que o mercado pede, mas também entender se é realmente isso que vocês querem, se é isso realmente que vai trazer realização. Não adianta vocês só ficarem atendendo ao que o mercado pede, quando na verdade vocês nem estão gostando do que vocês estão fazendo. É só por emprego ou é só para estar colocado. Entendo que normalmente, né, também tem essa necessidade, né, de ter um emprego, de ter dinheiro, de ter uma renda, mas entendo que isso não vai muito a longo prazo. Então, é legal vocês pensarem nesse propósito, no que vocês gostam, e alinhado a isso, atender aos requisitos que o mercado está pedindo também. E, por fim, apropriem-se de todas essas informações que vocês vão obter, tomem decisões mais assertivas a partir das descobertas de vocês e lembre-se, decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Essa é uma frase do Steve Jobs. E era isso. Não sei se